Shalom, shalom. O Rebbe diz, você ouve. O nosso mestre, Rebbe Menachem Mendel, o mestre, o professor, o tzadik, o líder da nossa geração, tem para nós realmente palavras de sabedoria, de ensinamento. São pérolas preciosas que nós encontramos no nosso dia a dia para ajudar na nossa jornada monoteísta. O Rebbe diz, você ouve. Somos desafiados a, de fato, olharmos o mundo que nós achamos que é real e o mundo Olam Rabá, o mundo vindouro, que é, de fato, o único mundo real, porque ele é eterno. Então, nós olhamos para este mundo, vemos tantas coisas ruins, negativas, violência, corrupção, a maldade entre os seres humanos, a maldade dos homens, dos seres humanos para com as criaturas, o reino animal, a violência do ser humano para com o reino animal, a violência do homem contra o reino vegetal, a destruição da própria natureza. Vemos a violência do ser humano contra o reino mineral, a destruição da terra, com as suas pesquisas, entre aspas, mineração, e etc, etc, de forma desordenada. Então nós olhamos e vemos o mundo, e aí então nós contemplamos o que será do amanhã, se os quatro reinos, o reino humano, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, se eles estão em choque, em guerra. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o justo e o líder da nossa geração, ele traz para nós respostas, ensinamentos, para ajudar a mudar o mundo. O nosso Rebbe Menachem Mendel, na década de 1950 para cá, ele mudou muito o mundo. O mundo era para estar muito pior, mas ele mudou o mundo. E por isso, nas nossas palavras do nosso Rebbe diz, você ouve? São exatamente para que nós possamos estar aí, junto com Sefirat HaOmer, que nós estamos na contagem do Homer, é exatamente para nós refinarmos as nossas emoções, a nossa personalidade, caráter, a nossa alma. Então, o Rebbe diz, você ouve? Hoje nós estamos no dia 23 de maio do ano de 2022. Pelo calendário judaico, estamos no dia 22 do mês de Iyar, do ano 5782. Então a palavra de hoje que o nosso Rebbe tem é mudando o mundo. Vamos ver o que ele nos ensina hoje? Então, assim diz o Rebbe. Se o desejo de pecar do homem fosse destruído, segundo dizem os nossos sábios, o mundo seria destruído automaticamente. Não que alguém precise pecar, mas aquele que não tem desejo de pecar não é cidadão deste mundo. E sem cidadãos, quem realizará mudanças duradouras? Então, o que o Rebbe está nos ensinando aqui é que nós, mesmo tendo o nosso Yetzer Hará, a nossa inclinação para o mal, para o pecar, nós precisamos fortalecer o nosso Yetzer Tov, a nossa inclinação para aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é correto. É o veneno e o seu antídoto. É o mal e o bem.
são as trevas e a luz. E para isso, nesse tempo que nós estamos, o que realmente o Rebbe está nos ensinando aqui é que, de fato, o mundo está precisando de bons cidadãos para mudar o mundo. E esse é um desafio nosso diário, como Benei Noach, que estamos alicerçados na fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, e sendo a Torá os 5 primeiros livros da Bíblia, realmente o nosso regramento de aprendizado, de fé, juntamente com as 7 leis universais, as 7 leis de Noé. Então, o mundo está precisando exatamente do antídoto. Se há maus, péssimos cidadãos, o mundo está precisando de bons cidadãos para mudar o mundo. Vejam bem que os nossos sábios dizem, se porventura o desejo de pecar do ser humano fosse realmente eliminado, o mundo seria eliminado, porque não haveria contrapeso. Não haveria o antídoto, o equilíbrio. Então, por isso, realmente, Deus, ele capacita os que confiam nele. Ele capacita aqueles que realmente o reconhecem como o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Ele capacita para viver no meio às trevas, sendo luz, sem se deixar dominar pelas trevas. Ele capacita os seus bons cidadãos para estar no meio de uma sociedade má, ruim, com péssimos cidadãos, sem ser vencido, dominado pelos péssimos cidadãos. Por isso você precisa ser luz no meio às trevas. Você precisa ser um cidadão de bem no meio dos maus. Você precisa ser um bom cidadão para que as pessoas possam ver a luz da presença divina em você. Enquanto o mundo está aí mergulhado, de uma certa forma, mergulhado em desprezar a Deus e a família, você precisa ser o antídoto, onde você esteja constantemente reverenciando a Deus e honrando a família. Onde você precisa realmente estar aí não perdendo tempo e anunciando cada vez mais a unidade e a unicidade do único Deus, do único Criador, do único Salvador. E ao mesmo tempo honrando e valorizando a sua família e as famílias. Precisamos ser esse antídoto no meio a tudo isso daí. Por quê? Porque segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, é exatamente a ação, porque o judaísmo é ação, não é pensamento e ficar no pensamento. Não é você ficar escondido, acobertado, invisível. Você precisa ser visível. As suas ações precisam ser visíveis, porque você não pode esconder a luz. E a luz, ela é exatamente o antídoto das trevas, para fazer com que a escuridão venha brilhar. Então, somente esses bons cidadãos que podem mudar o mundo, e eles realizam mudanças que são duradouras, que vão permanecer para sempre. Por que até hoje, por exemplo, se fala sobre Abraão, Isaac e Jacó? Por que até os dias de hoje se fala realmente do vencedor Noé, que venceu a sua geração perversa e sobreviveu ao dilúvio? Porque ainda ouvimos nos dias atuais, entre outras coisas, Davi, os profetas, porque são bons cidadãos
que com seu exemplo, com as suas ações, fizeram com que mudanças sejam duradouras. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder desta geração, o justo desta geração, ele mudou o mundo desta geração, porque era para estar muito pior. Era para estar muito pior. Então, por isso, no nosso dia a dia, nós temos, o Rebbe diz, você ouve. Dessa forma, né, nós temos diante de nós realmente situações diversas. Temos diante de nós desafios diários. E nós temos diante de nós realmente as joias da sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, para podermos ser capacitados com a ajuda divina, com a graça, a unção divina, para que estas joias da sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, junto com a Torá, esteja cada vez mais moldando as nossas vidas, para sermos bons cidadãos, para mudarmos o mundo. Porque o propósito divino é mudar este mundo, transformar este mundo para ser a moradia de Deus, a casa de Deus. Por isso, não abandone o projeto de Deus. O projeto de Deus é duradouro, é eterno, enquanto que os projetos dos homens caem por terra. O tempo faz com que sejam destruídos e derrotados todos os maus intentos dos seres humanos que vão contra Deus, contra a família, contra a sua palavra. Por isso, seja um bom cidadão, seja luz, seja forte. Ombro a ombro com o povo judeu, mudando o mundo para ser a casa, a moradia de Deus. O mal, as trevas, os maus exemplos não são vencedores, porque nunca foram vencedores. O bem e a luz sempre venceram e continuam vencendo e continuarão a vencer sempre. Por isso, faça parte desse exército, faça parte deste povo, esse povo que é o único povo verdadeiramente feliz, com fundamento judaico, monoteísmo, com orientação rabínica, somos de fato vencedores. E por isso, não há medo para aqueles que confiam em Deus. Seja luz, seja forte, seja vencedor. Shalom, shalom. Até amanhã.